Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! No Café com Ações, fazemos um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores e o mundo dos investimentos de uma forma geral. Aqui a ideia é trazer conteúdos que são relevantes para as nossas estratégias de investimentos, porque é preciso separar o joio do trigo. Há muito ruído na internet, nas redes sociais, na mídia tradicional, e a gente não pode ficar perdendo tempo. A gente precisa ter foco, não pode se distrair, precisa estar concentrado a olhar as coisas que podem fazer sentido para as nossas decisões enquanto investidores. Isso é fundamental para o nosso sucesso. Se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Bom, vamos começar esse giro de notícias com uma informação que chamou muito a minha atenção, saiu no estado de São Paulo, no jornal. Multinacionais retomam investimentos e elevam a entrada de capital no Brasil. A melhora das perspectivas de crescimento da economia e o avanço da vacinação contra a Covid-19, ainda que lento, já fazem empresas multinacionais retomarem os seus planos de investimento no Brasil. Isso é muito bom. Antes estavam paralisados ou prejudicados por causa da pandemia. Nos últimos meses tem crescido o número de empresas estrangeiras que estão anunciando novos projetos de expansão, aquisições ou aportes de capital no país. O Grupo Português de Distribuição e Geração de Energia, EDP, por exemplo, anunciou recentemente um plano de investimentos de 10 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos. A montadora francesa Renault pretende aplicar 1,1 bilhão com sua linha de produção já neste ano e no próximo. A marca de alimentos Nestlé, da Suíça, fará um investimento de 900 milhões de reais em suas fábricas no país. Já a norueguesa Equinor, do setor de petróleo e gás, revelou que planeja investir 8 bilhões de dólares ao lado de empresas parceiras em um consórcio de exploração de petróleo para iniciar a extração no campo de bacalhau da Bacia de Santos, que deve começar a operar em 2024. A retomada de aportes estrangeiros é vista no indicador de investimentos diretos do país, o IDP, divulgado pelo Banco Central. Depois de despencar em 2020 para o menor nível em 10 anos, os investimentos voltaram a crescer. De janeiro a maio, a entrada de recursos de empresas estrangeiras somou 22,5 bilhões de dólares, de acordo com os dados do Banco Central. O valor é 30% maior do que o mesmo período do ano passado, quando o IDP acumulado foi de 17,3 bilhões de dólares. Mas a quantia ainda está abaixo do nível de 2019, que é o período antes da pandemia, quando esteve em 26,1 bilhões de dólares. Ainda que uma parte significativa do IDP seja composto por reinvestimento dos lucros obtidos no país, o investimento direto é visto como um recurso de mais qualidade, porque é destinado à atividade produtiva. O custo de entrar no Brasil está relativamente baixo por causa da depreciação do real. É um ambiente favorável para aportes produtivos no curto prazo. É claro que no Brasil há sempre muita incerteza, mas 6 meses atrás as perspectivas eram muito piores, diz o economista Lívio Ribeiro, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, então boas notícias para nós, a entrada de investimentos externos, o aumento dos investimentos diretos feitos por empresas multinacionais. Então, essas são as notícias, né, que são importantes para a gente estar acompanhando. Agora, o Brasil poderia estar atraindo mais investimentos? Essa é a grande questão que temos que olhar. E aí eu trouxe aqui para dividir com vocês a opinião do Alberto Ramos, que é o economista-chefe do Goldman Sachs, que é um investidor, é um banco de investimentos americano, e ele é o economista-chefe para a América Latina. Houve uma pequena entrevista com ele nesses últimos dias e perguntaram a ele como o senhor avalia a alta do investimento estrangeiro no Brasil este ano. E ele respondeu: com a retomada do crescimento e a melhora dos resultados das empresas, é normal que elas decidam investir no negócio e que isso leva
a uma melhora dos fluxos de investimento. Agora a gente não pode se contentar com pouco. O Brasil poderia estar atraindo muito mais investimento, dado o seu potencial e a dimensão da sua economia. O Brasil, com uma situação fiscal saneada, com outro quadro político, poderia ter um nível de investimento extraordinário, mas não tem. O que impede então essa entrada de mais recursos? Ele responde: é o risco fiscal. O Brasil ainda tem uma situação fiscal extremamente delicada. Os anos vão passando e as reformas fiscais não avançam. A gente começou a falar do ajuste fiscal quando a presidente Dilma foi reeleita. Já estamos há 7 anos consecutivos com déficit primário, sem perspectiva de que chegue a um superávit no curto prazo. Cada vez que há uma sobra no orçamento, como agora, há 1001 maneiras para justificar os gastos. E fazer ajuste que é bom, nada. Tem percebido algum aumento de interesse no Brasil, pelo Brasil no exterior? Ele disse: o interesse caiu muito nos últimos 2 anos. O grande investidor estrangeiro se desinteressou pelo Brasil. O país desencantou. Começou a haver um pouco mais de interesse neste ano. O próprio real está se valorizando com a subida dos juros e a volta do crescimento. Aos trancos e barrancos, o processo de vacinação avança, mas em relação ao potencial do Brasil, ainda tem muita estrada pela frente. Então é importante a gente ter esse olhar externo, esse olhar do investidor estrangeiro, porque isso eu costumo dizer que é fundamental para que a gente entenda o momento que o Brasil vive, o momento que nós estamos e que a gente então modele a nossa estratégia de investimentos tendo essa compreensão de como os outros estão nos vendo. Isso é fundamental, porque o brasileiro às vezes ele acha que o Brasil é a última bolacha do pacote. Não é. Hoje em dia os fluxos de capitais eles se mobilizam, se movimentam para todos os cantos do mundo. Existe o Sudeste Asiático, existem oportunidades na América Latina, existem investimentos possíveis na Europa, na China, nos Estados Unidos. Então o dinheiro hoje ele não tem pátria, ele flui e reflui ao sabor das oportunidades. Portanto, o Brasil, se quer ser competitivo do ponto de vista de atração de capital, ele precisa fazer o seu dever de casa. E é como o estrategista-chefe do Goldman Sachs fala, vivemos uma crise já de 7 anos, né, desde o segundo mandato da presidente Dilma, que ela afundou o país, e desde então a gente vem fazendo uma retomada, mas sempre de forma muito lenta, e nesse período todo os empresários, os estrangeiros botaram o pé no freio, né? E nesse sentido, muitos investidores que poderiam estar investindo no Brasil estão fora do Brasil. Então essa é a grande questão. Ainda não tem o Brasil como um destino preferencial dos seus investimentos. Muita gente está colocando dinheiro em outros países, Colômbia, Chile, México, Vietnã, Singapura, Indonésia, Filipinas e uma série de lugares que o dinheiro vai se mexendo, se movimentando. E na Bolsa Americana, obviamente, onde são realizadas praticamente metade do volume de operações financeiras global acontece na Bolsa dos Estados Unidos. Então há muita competição pelo dinheiro e o dinheiro quer previsibilidade. Se existe uma coisa que o dinheiro gosta é de previsibilidade, de uma coisa sólida, estruturada, que lhe dê paz para ele refletir e escolher as melhores opções. Assim pensam os grandes investidores e a gente tem que pensar como eles, se quiser ter sucesso. Bom, eu quero trazer uma notícia da Anatel para fechar esse Café com Ações de hoje. A Anatel disse que já esclareceu tudo que o TCU havia pedido sobre o edital do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações concluiu a entrega de todos os documentos, envio de respostas às perguntas feitas pelo Tribunal de Contas da União. Essa foi uma matéria que saiu no estado de São Paulo também. A respeito do edital, todos os esclarecimentos foram prestados, declarou a Anatel. A agência afirmou em nota que a elaboração do edital, incluindo a definição dos valores de outorgas e contrapartidas, vem sendo objeto permanente de interação entre as equipes técnicas do TCU e da Anatel desde o ano de 2019. Segundo a autarquia, isso resultou no fortalecimento de compreensão recíproca de ambos os lados acerca de suas perspectivas e abordagens metodológicas. Na presente data, não se verifica quaisquer solicitações pendentes relativas à entrega de documentos, dados os esclarecimentos da parte da Anatel ao TCU, declarou a Anatel.
O próximo passo agora será a equipe técnica do TCU liberar um relatório para o ministro relator Raimundo Carreiro. Mas a despeito dos esclarecimentos fornecidos pela Anatel, o conteúdo do edital ainda enfrenta resistência de técnicos da corte, apurou o Estadão Broadcast. Segundo uma fonte do alto escalão do governo, os técnicos do TCU enxergam vícios de legalidade no edital e são contra a exigência de que o leilão seja usado para bancar a construção de uma rede privativa para uso exclusivo do governo federal. O entendimento dos técnicos é que tal rede deveria ser paga por meio de uma licitação separada, com orçamento próprio da União. Isso porque o edital trata de políticas públicas de telecomunicações para a coletividade, não para um ente específico. A exigência da construção de uma rede privativa para o governo federal partiu do Ministério das Comunicações, em meio a preocupações geopolíticas do governo sobre segurança das redes. O Ministério tem uma função de formular as políticas públicas de comunicações, enquanto a Anatel cabe a execução dessas políticas. Portanto, a agência não teria o poder de excluir a rede privativa do edital. Essas questões levam a crer que a concessão de sinal verde do TCU ainda depende de uma costura com o Ministério das Comunicações. Já alertamos sobre isso aqui em outros programas, de que o TCU tem uma posição contrária a essa rede privada e também ao custeio do programa de conectividade na região amazônica. Há um entendimento aí também desfavorável a isso dentro do escopo do leilão do 5G. Nossa opinião também é semelhante. Essa rede privada é uma necessidade do governo, não tem nada a ver com o edital do 5G. Deveria ser tirado pelo Ministério das Comunicações, que deveria ser célere nessa decisão. Retirar é um problema a menos, que está retirando, que pode demorar a tramitação no TCU por causa disso. Então o Ministério das Comunicações deveria retirar isso e aí buscar dinheiro no orçamento e viabilizar os seus interesses a partir disso. Do outro lado, a questão da conectividade da Amazônia também deveria ser retirada do leilão do 5G. Há recursos para isso no FUST. O Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações foi criado exatamente para viabilizar comunicação e conectividade em ambientes, em áreas remotas, em áreas onde não há viabilidade econômica, de interesse empresarial de investimento. Há cerca de 36 bilhões de reais guardados num cofre no governo federal. Nunca se utilizou esse dinheiro do FUST. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, entendeu? E é esse dinheiro que deveria ser destinado para viabilizar o programa de conectividade da Amazônia. Com relação à rede privada do governo, deveria também ser tirada. Entre esses dois pontos, o Ministério das Comunicações deveria utilizar-se de sua sabedoria e inteligência, retirar isso, que são dois jabutis que colocaram na árvore do leilão do 5G, retira esses penduricalhos e fluiria muito mais rápido o processo no Tribunal de Contas da União. Não sei por que o ministro Fábio Faria não toma essa atitude, que é a mais sensata e inteligente a ser feita para acelerar o leilão do 5G. Vamos acompanhar, fiquemos de olho. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!